Alô, amigos da Connect TV em todo o mundo, muito boa noite. Está começando mais um X da Questão, o seu programa de debates políticos e das análises dos acontecimentos mais importantes da semana. Quero saudar você, meu amigo, minha amiga, que nos assiste aqui no Brasil, através das operadoras de TV por assinatura, em especial a Claro TV, a NET. Também quero saudar os nossos amigos que, desde a última segunda-feira, nos acompanham em todo Portugal, através da operadora de TV por assinatura Mel, no canal 164. Também quero saudar você que nos acompanha pelos aplicativos de TV por streaming, como a Roku, nos Estados Unidos. E você também que nos acompanha através do nosso aplicativo Connect TV Play, disponível em lojas de aplicativo para celular, e também nosso site connecttv.tv. Quero agora também saudar os nossos comentaristas, os nossos colegas, iniciando pelo professor Nivaldo Pilão, diretamente de São Paulo, em Moema. Boa noite, professor. Tudo bem com você, Jefferson? O nosso amigo Eudes deve estar ainda se recuperando do grande evento do lançamento da Connect TV de Algarve através da Mel, né? 164, que você acabou de falar. Então, hoje estamos falando para todo Portugal. Já falávamos para uma região, hoje falamos para o território todo, né? E é muito bom ter de volta aqui hoje o nosso amigo Renato, né? O Renatão está aqui de volta e o meu amigo Silvio Braunar também, um abraço. E um abraço a todos aqueles que nos assistem aqui no Brasil, aí em Portugal e também lá nos Estados Unidos. Enfim, pelo mundo todo, como diz o Silvio Braunar, não tem fronteiras, não é isso, Silvio? É verdade. Quero também saudar o nosso colega, que hoje está fazendo uma participação especial no nosso programa. Ele que é um dos fundadores desse programa, o Renato Ferreira, está falando também aqui de São Paulo. Você está em Osasco ou você está em Sarapuí? Olá, meu amigo Jefferson, Pilão e Silvio, lá dos Estados Unidos. Então, hoje, né, depois de algum tempo, né, sem participar desse magnífico programa aí, já estava com saudades, mas por circunstâncias aí nos últimos meses eu não tenho participado com muita frequência. Mas hoje, Jefferson, estamos falando aqui de Sarapuí. Realmente eu tirei uns dias aí da correria de São Paulo, pegamos um voo rasteiro, né, curto, 150 quilômetros só. Estamos aqui em Sarapuí, que fica entre a bela cidade de Sorocaba e também a não menos bela Itapetininga. Falamos aqui agora, aqui dá por volta de 24 graus, um solzinho, mas de manhã e madrugada fica bem frio. Um abraço a todos os amigos do Brasil e também agora, que felicidade falar para todos os nossos irmãos de Portugal. Muito bem. E também quero saudar aqui o nosso amigo Silvio Braunar, que está falando de Milford, Massachusetts, nos Estados Unidos. Tudo bem, Silvio? Você está com a camisa do Celtic, aquele clube de futebol escocês? Não é do Celtics, não. Na realidade é do Celtics. É uma camisa alusiva, é que não dá para ver o selinho, mas é do Celtics sim, mas é do basquete. É uma camisa polo do basquete Boston do Celtics, aqui da minha Boston. É exatamente que é, obviamente, uma referência aí ao irlandês, né? Porque a gente tem uma comunidade irlandesa gigantesca aqui na parte de Massachusetts, e também uma comunidade gigantesca brasileira, né? A gente não pode deixar de frisar isso não. Aqui na minha Milford, temperatura nos 20 graus, ontem choveu pra chuchu, temperatura deu uma caidinha. Deixa eu mandar um abração, já que a gente está para toda Portugal, aos nossos patrícios de lá, inclusive uma grande amiga minha, né? Está toda a família, na realidade, né? Tirando o pai, né? O seu Antônio, mas toda a família Monteiro está em Quarteira, ali na maravilhosa parte ali de Vila Moura, Quarteira, que é um lugarzinho maravilhoso, onde tem bons vinhos e praias maravilhosas, e é sempre muito bom. Direto aqui da minha Milford, um abração a toda a comunidade portuguesa, através aí da Mel, né? E a gente tendo a oportunidade de falar aí para todo mundo, inclusive aqui para o Texas, para Atlanta, na Geórgia, onde também a Connect TV é transmitida pela Connect TV, e é claro, como eu sempre digo, né, através da internet, porque pela internet
tirando o Brasil, não há fronteiras. Ô Jefferson, eu pensei Oi. que a camisa do Silvio era por causa da derrota para o Corinthians e desbotou. Aí a camisa. Não vamos entrar nesse detalhe. Não vamos entrar nesse Eu me detalhe. dou o direito de guardar o segundo jogo para tirar sarro. Olha o fogo amigo aí. É bom. Vamos começar com os temas de hoje. E ontem à noite, o presidente Lula recebeu no Palácio do Planalto algumas autoridades para um jantar, onde eles iriam alinhar a reação aos últimos acontecimentos, as tarifas de Donald Trump, a lei Magnitsky, que os Estados Unidos colocaram sobre o Alexandre de Moraes, e estiveram ontem o próprio Moraes, o presidente Barroso, do STF, esteve o Procurador-Geral da República, Gonê, e outras autoridades também, ali juntos com Lula, tiveram um jantar a portas fechadas. A imprensa não teve acesso ao conteúdo do jantar, apenas que eles estavam ali unificando o discurso. Hoje, no retorno dos trabalhos judiciários, os ministros presidente Barroso, o Gilmar Mendes e também o Alexandre de Moraes teceram críticas pesadas às sanções e também chamaram o Eduardo Bolsonaro e os seus apoiadores de traidores, covardes e que estariam cometendo crime de lesa pátria. Vou começar com o Silvio. Silvio, você está aí nos Estados Unidos, como é que está a repercussão? E fale um pouquinho sobre esse jantar e sobre o início do ano judiciário. Pelo que eu vi ontem, o jantar falhou, né? Porque era para ir todos os 11 ministros e faltaram personalidades importantes, né? Que também a gente chama de núcleo duro, né? do sistema governamental STF executivo brasileiro, mas faltou a do Cala-Boca, já morreu, faltou do amigo do meu pai, e também perdão, o cara lá do norte, lá, que eu esqueci o nome dele, aí eu não gosto de falar o nome dele. Nunes. Como? Nunes. Não. Esse aí, o Nunes Marques, não ia mesmo. O próprio André Mendonça também não ia, né? Mas o Dino, lembrei agora, o Dino, que não gosta que chama ele de Gordola. Então faltou essa parte aí, eles estavam alinhados para poder fazer uma defesa, né, do que eles consideram como ataque e tudo mais ao nosso judiciário, ao ataque à soberania nacional do Brasil. Né? Então já falhou aí nesse sentido, porque como está sendo feito essa sanção, né, ela está vindo em doses homeopáticas e o governo brasileiro está bastante acuado, porque ele está bastante isolado, e a única coisa que ele tem que fazer, ele não quer fazer, que ele entende que é se rebaixar, é conversar diretamente com o governo americano. Estou falando de cadeira para cadeira, sabe, de presidente para presidente, e ele está se borrando de medo, sabe, de tentar uma ligação para não ser humilhado, como ele indica que o Zelensky foi humilhado, o presidente da África do Sul foi humilhado, teve um outro também aí, o próprio presidente francês, o Macron, né, ele foi recebido, mas não foi despedido, né? Ele saiu sozinho, né? Então, ele tem esse medo e esse receio. Então, o que está pegando aí bastante nessa reunião é uma tentativa de alinhamento para poder sofrer menos com as sanções, porque o pedido americano não é só a respeito de Eduardo Bolsonaro, não é só a respeito da liberdade dos mais de 2.000 presos políticos que o Brasil tem. Não é só isso, é uma jogada de geopolítica, é alinhamento político. E a pedida americana, ela é claríssima. A gente vem repetindo isso desde quando foi lançado o sancionamento das tarifas para o Brasil, ao qual a gente, naquele primeiro momento, refutou que 10% era uma coisinha pouquinha, para ver se o governo brasileiro se mexeria a respeito desse alinhamento político, e que a gente já vem observando que ele está totalmente isolado, porque o governo americano, dentro da sua proposta de tarifaço, que é o novo modelo de soberania
entre os poderes da geopolítica é justamente aquele que, quem tem mais força, né, pode apitar como que a música vai dançar em termos globalistas nesse momento. Estou falando em termos global nesse sentido. Então, o que o governo brasileiro ainda não entendeu é que a jogada do livre comércio, do bipartidarismo, das relações bilaterais, tá? Essa jogada, ela acabou. Ou você vai participar do jogo daqui, ou você vai participar do jogo de lá. Se você for participar do jogo de lá, a gente vai utilizar todas as ferramentas para esmagar o seu governo. Entenda-se que nesse bojo, estou falando agressivamente, porque os Estados Unidos, ontem, quando ele reduziu as tarifas e liberou 700 produtos, o professor pode falar mais a respeito disso, porque há um interesse, obviamente, nesse sentido, você entendeu? De poder fazer com que o governo reaja, sabe, politicamente no alinhamento. Tanto é que o governo americano ontem fechou com a Coreia do Sul e fechou coisas grandíssimas, tá? Já tinha fechado com a China, tanto é que você não vê o presidente chinês aparecendo aí nos comércios, mas já está fechado os negócios com a China e a luta agora é o seguinte: retaliação total a todas as nações, tá, que vá se alinhar com os russos, porque a briga é com a China, porém o negócio agora é deter essa intentona que o governo russo está fazendo. Então é muito claro e objetivo. Não adianta ficar, sabe, bradando, falando bravatas e tudo mais. Tem que ter responsabilidade no trato com o negócio. E é muito sério e parece que o governo brasileiro está tendo dificuldades de entender que é o seguinte: é posicionamento político. O governo americano, ele tem nessa administração os olhos voltados para a América do Sul. Tanto é que ele colocou um secretário de Estado latino, filho de ditadura, que o pai fugiu para poder ter a liberdade de fazer a sua vida e fazer o crescimento da sua família, que é o Marco Rubio. E ainda a nossa política de 40 anos atrás não entendeu a jogada. Não existe mais aquele pragmatismo diplomático, aonde você me dá umas vantagenzinhas aqui e eu continuo administrando ali. Não, é guerra mesmo. Então, o que a gente observa aqui dentro dos noticiários, sejam eles de direita, de centro ou de esquerda, é que há um movimento bipartidário, estou falando de democratas e junto com os republicanos, para poder certificar do poderio americano nos seus interesses, na defesa dos seus interesses. Não vá pensando que é só por causa... Obviamente que o Bolsonaro e a linha direita brasileira tem uma importante relação nesse aspecto que o governo Trump está fazendo, porque ele tomou como pessoal, porque ele foi perseguido aqui, ele sabe como é que funciona esse lawfare, né? Como é que funciona essas coisas em que o judiciário ele está extremamente politizado e ele vai determinando quem é que pode, quem é que não pode participar do processo democrático. Então, é o que a gente enxerga e que todos os analistas já enxergaram, porém, a própria mídia brasileira, o consórcio de mídia, já começa a entender mais ou menos, e esses atos e essas ações que o governo americano está fazendo, ele está fazendo tipo como se fosse dosimetria de remédio. Dependendo de como a doença reaja, tá, ele vai aplicando mais antibióticos. E aí que está o grande problema que o governo brasileiro parece que não conseguiu entender até o momento. Não se trata só de retórica política, pragmatismo, não. O negócio é o seguinte: você precisa definir o que é que você quer. Quando ele fala na carta, parem com o processo, você entendeu? Pare com essa perseguição. Você pode ter o que você quiser, desde que você pare com isso. A partir daí, nós negociaremos. E aí, meu amigo, que é o grande problema, existe o orgulho de uma pessoa que tem uma cabeça ainda moldada há 40 anos atrás no modelo comunista antigo. A própria China não faz mais esse tipo de negócio. A própria Rússia não faz mais esse tipo de negócio. A única
A administração que faz é de uma pessoa só, que foi retirado, sabe, do sistema prisional para ser colocado no poder, e agora ele está lidando com gente que tem pensamentos totalmente diferentes, aonde nós estamos envolvidos, eu estou falando do Brasil, envolvidos no meio de uma guerra geopolítica, aonde o Brasil tem lá o seu valor, é obviamente que sim, porém, eles não está sendo bem administrado em termos democráticos. E a decisão está ficando aí para essa desgovernança, mas a gente sabe que no final, quem é mesmo que vai sofrer é a população brasileira, porque a coisa é muito grave, é muito séria, e eles estão discutindo ainda qual tipo de chinelo que eles vão querer levar à lambada, enquanto que o assunto é justamente outro. Parem de fazer o que vocês estão fazendo e escolham um lado. A partir do momento que você escolher o lado certo, as coisas voltam a funcionar dentro do que a gente tem de proposta para poder negociar. É o que todo mundo está fazendo, né? A Europa já fez, a própria China já fez, a Coreia do Sul já fez, o Japão já fez, você entendeu? Então é bem simples. Tome a atitude correta para poder ser tratado dignamente, como sempre foi tratado há mais de 200 anos dentro das nossas relações. E depois disso, se você escolher o outro lado, nós vamos tratar você como nós tratamos os países que não são alinhados geopoliticamente com os Estados Unidos. É essa a mensagem. Renato Ferreira, vou chamar você, porque o Trump ele colocou na sua carta, parem com isso. Traduzindo, né, ele não quer que esse Estado, o processo, da maneira que vem sendo conduzida como Jair Bolsonaro, continue da maneira que está. Ele não aprova essa conduta do STF. Aí as pessoas aqui do governo, elas dizem que um poder não pode influenciar o outro, um poder não pode gerir, se intrometer, ingerir no outro poder. Ontem à noite eles estavam todo mundo comendo na mesma mesa. Será que eles não têm nenhuma influência um sobre o outro? Será que não é nada combinado nos bastidores, Renato Ferreira? Olha, Jefferson, Pilão, Silvio e amigos do Brasil e de Portugal, eu tenho muito claro, Jefferson, eu quero ser bem sucinto sobre esse assunto, porém, destacar o seguinte: a culpa realmente de tudo isso aí, dessas sanções que o Brasil vem sofrendo como país, e agora também uma vergonha mundial, os ministros da Suprema Corte do Brasil, e agora o primeiro, né, o Moraes, foi punido aí pela lei global Magnitsky, né? É uma vergonha, e culpa, ela é exclusiva do Lula. Sabe por quê? Porque o Lula, ele voltou, né, foi tirado da prisão, descondenado pelo Congresso, e depois de condenados nas 4 instâncias, né, do país, porque foi na primeira, segunda, terceira, que é o Tribunal Superior, e depois também com os recursos no STF. E aí eles acharam, né, então, olha, não podemos mais deixar que o Bolsonaro ou indicados dele ganhem a eleição novamente. Então eles retiraram, e ele encontrou o par certo lá no STF, que é o Alexandre de Moraes. Ele nem precisou de um indicado por ele mesmo, ou pela Dilma. Foi pelo Alexandre de Moraes, indicado pelo Temer. Mas foi a pessoa realmente que casou muito bem com a vontade do Lula. Então, a culpa é totalmente dele, porque a gente lembra muito bem que ele, como um presidente ingênuo, né, adolescente, na campanha, ele apostou na Kamala Harris, e chamando o Trump, né, de fascista e nazista, esse negócio todo, que a grande imprensa que quer amenizar, mas ali começou o problema, que agora ele não tem como sentar numa mesa para discutir de presidente com presidente. Portanto, ele lançou aí o picolé de chuchu, o governador, o Alckmin, como boi de piranha nessa história, entendeu? Lançou, jogou ele como boi de piranha. Em Osasco, mesmo na semana passada, ele disse que o Alckmin estava ligando e não estava sendo atendido por nada. Um dia depois do Alckmin festejar, que falou com o secretário acho que do comércio, equivalente aí dos Estados Unidos, que falou com ele por 50 minutos. Então, ele, como o Lula não tem competência mais e capacidade, depois de tudo isso, inclusive brincando, né, nas suas aparições, nos seus discursos, oferecendo jabuticaba pro Trump, isso é coisa de moleque, sabe? Que me perdoa os petistas.
E depois falando, se o Trump trucar, desculpa, eu peço 6. Olha, então ele está realmente fechando todas as portas da Casa Branca, né? Todas as portas e janelas da Casa Branca. Então ele não tem condições. Ele lança o Alckmin, se conseguir alguma coisinha, né? Eu acho que os governistas estão festejando, que dizendo até um xarope jornalista do Brasil, que eu nem quero citar o nome, que a montanha pariu um rato, mas não é bem assim não. Só porque liberou essa gama de produtos que chega a subprodutos a 700, né? Mas é tipo de avião, de óleo, esses têm interesses para os Estados Unidos, sabe? Os outros aí que estão ainda taxados com 40, mais 10, 50% a taxa, eles estão sofrendo, e o Brasil já perdeu, mesmo antes do tarifaço entrar em vigor. A gente sabe disso aí, que cargas de manga, de carnes, esses já perderam, porque muitos pedidos foram cancelados. Então a culpa é todinha do Lula, e ele realmente está ficando isolado, porque na foto de ontem só apareceram 6 ministros. Tá entendendo? E ele vai ficar isolado como já está pelo próprio BRICS, tá entendendo? Porque a Índia foi a primeira a cair fora em termos de relação com os Estados Unidos, formalmente está lá no BRICS, a Rússia e a China. Agora, eu vou resumir com números, porque a gente talvez fica só falando e não chega assim aos números claros, né, para maioria da população brasileira, e também acredito que muitos americanos. O PIB, né, dos Estados Unidos, em números redondos, chega aí a casa de 30 trilhões de dólares. O segundo é a China, que tem 12 trilhões. E o Brasil do Lula, o ratinho que quer brigar com o leão, chega aí a casa de 2 trilhões de dólares, 2,100. Não tem jeito, não tem como brigar, gente. É a mesma coisa de você cambaleando, sai de um bar bêbado, vai querer enfrentar um lutador profissional de MMA. A gente sabe do que vai dar nisso. E aí ele vem, não, agora tem a lei aqui no Brasil da reciprocidade, vou aplicar a lei da reciprocidade. Como o Silvio gosta de dizer, os Faria Lines, né? Faria Lines, eles estão apavorados com a lei da reciprocidade, não é? Lei da reciprocidade quebra o Brasil, você está entendendo? Se a taxação de lá só já é um caos, a lei da reciprocidade ajuda a quebrar o Brasil. Mas esta é a promessa do Nove Dedos, que voltou falando que ia vingar, né, a todos aqueles que colaboraram com a sua prisão, ele que foi condenado e preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Muito então, a culpa exclusiva para mim é do Lula, que juntou muito bem, fez a dupla com o Xandão, só que aí eles estão pagando caro por isso já, não é isso? Quero agora passar a palavra para o professor Nivaldo Pilão. Muito interessante, né? Porque o Moro, ao falar com o Deltan, não podia na Lava Jato. Agora os ministros podem falar com o Lula, podem falar com quem eles quiserem. Bem interessante. Professor, eu queria um pouquinho da sua visão, mas também abordando um pouco o campo econômico, que é a sua especialidade, né? O Donald Trump abriu algumas exceções na tarifação. Eu queria que o senhor comentasse esse aspecto político, mas também desse uma pincelada sobre essa questão dos itens que foram excluídos da lista de tarifação pelo Donald Trump. Pois é, Jefferson. Se vocês se recordarem, se nossos amigos se recordarem, nos 2 últimos programas aí, a partir de quando foi feita a taxação, eu disse que 50% era só um número, né? 50 como 51,8, como 55 ou 49, não faz a menor diferença. É assim, ó, 50%. É isso, tá? 50% é. Então, se você não quiser os 50%, o que você tem que fazer? Tem que procurar e tentar negociar. Ou seja, ele mandou quanto ele falou. É 50%. Se o sujeito aceitar os 50%, ele fica quieto, que é o que o Lula está falando, está fazendo, né? Ele está quieto. E se você não quiser, você tem que ir lá buscar a negociação. Essa é a regra de qualquer negócio. Não tem como. Você me pergunta, quanto custa? Custa X. Se você quiser negociar, você tem que ter a contrapartida. E não eu dizer para você assim, vamos conversar sobre isso que eu estou cobrando de vocês. Isso não existe. E aí a quietude do Lula, ela tem motivos, né? O motivo principal o Silvio matou lá atrás. Ele está com medo de passar vergonha. E vai ser a vergonha mundial, porque eu não tenho dúvida que o
o Trump na frente dele e fala assim, se ele começar a falar muito aí, ó, porque não sei, ele fala assim, ô, meu filho, o senhor foi condenado, o senhor fez lavagem de dinheiro, o senhor fez corrupção, ficou 500 dias preso, vai querer falar o quê aqui na Casa Branca? Vai embora para sua casa lá e fica lá com os seus. Então esse é o medo dele, isso não tem dúvida. E ele não vai conversar com o Trump enquanto ele puder segurar, mesmo porque isso está rendendo dividendos para ele. Então, na verdade, quem está pagando a conta, como diz o Renato, e que agora há pouco, não são eles, não. Quem está pagando a conta somos nós. Ele não está pagando a conta, ao contrário, ele está crescendo em popularidade, o que vai fazer com que ele seja novamente eleito daqui a 2 anos. O ano que vem, né? Em 2026. Estou falando isso lá atrás, antes do Trump aparecer. Estou falando isso quando ele entrou com a taxação do IOF, dizendo que são os ricos que estão sendo taxados e não os pobres. Fabianinho. E volta para isso agora que o Trump pegou e pôs a represália a ele. O que ele está falando? Soberania nacional. Se você pegar toda a mídia, você só ouve falar disso. E isso soberania, pega. Soberania. Isso, não tem nada a ver com soberania, né? A mesma coisa que o próprio Xandão agora, né? O Alexandre de Moraes, que recebeu aí a lei Magnitsky, né? Não tem nada contra a soberania nacional. Está falando do CPF dele, é ele, não é a justiça brasileira, não é nada. Então não tem nada de intervenção. O Trump não fez a menor intervenção no Brasil. E em contrapartida, só falando em termos das taxações, que eu já disse lá atrás que não ia ser 50% e não está sendo 50%, você pega de todos os produtos brasileiros, já tem quase 45% deles estão fora da taxação. Está com os 10% iniciais lá, que foi colocado para todos os países do mundo. Então é 44,6%, se não me engano, mas é muito próximo de 45%, já tá fora do tarifaço. Você tem aí mais alguma coisa perto de 20%, deve dar uns 19 qualquer coisa de por cento, que tem uma taxação específica, né? 25% ou 50%, em função do tipo de produto que foi instituído para o mundo todo. E isso significa dizer que o Brasil continua sendo taxado a 50%, 10 mais 40, em apenas 1/3 de tudo aquilo que tinha antes. Alguma coisa entre 30% e 33% dos produtos continuam ainda com taxação. E desses aí, alguns deles também vão sair e vão diminuir, porque não interessa aos Estados Unidos. Você acha que interessa aos Estados Unidos taxar 50% a manga? Não interessa. Por quê? Porque ele compra manga. Então ele compra a manga e deixa o resto do lado de lá. O suco de laranja é importante. E não taxa o suco de laranja. E o café também é bom. Não taxa o café. Ou seja, as cartas estão todas na mão do Trump. E quem tem que pedir para ler as cartas e não trucar é o Lula. Ele tem que chegar e tem que conversar. E ele vai conversar? Eu duvido e odó, né? Como diz o ditado. Duvido e odó, que ele vá procurar o Trump. Se tiver tudo acertado num final, lá na frente, pode ser que ele ainda apareça para dizer que foi ele que conseguiu, então ele vai tentar uma foto. É bem isso. Mas fora isso ele não vai fazer nada, porque está sendo muito bom para ele aqui no Brasil isso. Está sendo muito bom. Ele já conseguiu reverter. Se você pegar a última pesquisa Atlas Intel, ele passa a ter 50,2% de aprovação. Ou seja, ele reverteu. Ele saiu de uma desaprovação para uma aprovação. A desaprovação caiu para 49,7%. Não é muito, professor. É muito, mas... Né? Então, só fechando, Renatão, porque é realmente só fechar. Eu entendo dessa forma. Hoje, para ele, interessa a situação que está. Interessa a situação que está, porque ele não está olhando para o Brasil. Ele não está olhando nada para o Brasil. Mas nunca olhou para o Brasil. Está olhando para ele. Nunca olhou, mas especificamente nesse momento, né? Não está olhando nada para o Brasil, nada para a soberania, nada. O que ele está fazendo é política caseira. É isso aí. Pois não, Renatão? Não, só política antiga, política de 40 anos atrás. Mudou. O cara tá... Sim. Diga, Renato. Só um segundinho em cima disso, que eu queria ter colocado já na minha entrada aí principal, mas é o seguinte, se não houver problema nas urnas eletrônicas, porque aqui no Brasil a gente sabe, a gente tem uma democracia, mas é proibido você questionar o sistema eleitoral, que é um absurdo, né? Isso é um absurdo, sempre falei, um absurdo num país democrático você ser proibido de questionar o sistema eleitoral.
Se não houver o problema das urnas, isso aí mais para caso específico, do executivo, sabe? Os caras querem falar, não, mas os deputados são eleitos. Não, a fraude, ela ocorre naquilo onde os grandes têm interesse. Se não houver, eu duvido que o Lula ganhe a eleição de 2026. Discordo e data vênia totalmente do nosso professor Pilão, porque pesquisa, sempre falo, né? Eu não desprezo as pesquisas, elas são um retrato de agora, do momento, mas domingo agora já vão ter manifestações, e não é aquela manifestação grandona que ocorreu em São Paulo. Elas estão sendo distribuídas, né? Vão ser realizadas em várias partes, em várias cidades, tem uma relação grande de onde vão ocorrer, e isso aí diz para o Lula, diz para o Bolsonaro, diz para o Trump, sabe? É um recado que as ruas vão dar. Outra coisa, o Jefferson colocou uma notícia lá no nosso grupo ontem, que eu li com atenção, que antes o Gilmar Mendes teve uma reunião com bolsonaristas. E eles deram a dica, gente, é muito fácil. Se eles tiraram o Lula, descondenaram o Lula, né? E elegeram o Lula novamente, não precisa chegar e parar o processo do Bolsonaro. O que os bolsonaristas querem é o seguinte, é igualdade. O Bolsonaro não era para estar no STF. A última instância, ele vai recorrer para quem? Para o Papa, né? É só colocar o problema do Bolsonaro na primeira instância de Brasília. Só isso. Só isso basta. Então, se os caras forem um pouquinho inteligentes, mas o que eles querem desde o circo do 8 de janeiro é prender o Bolsonaro. E se eles fizerem isso aí, o Brasil vai pagar caro porque está sendo injusto o processo. Então, rapidinho, só falar sobre a soberania. Não, rapidinho. Oi. Eu vou passar para você mesmo. Só queria. Você pode falar isso que você ia falar, mas eu vou também pedir para você tocar em mais um assunto. Então, bom, o Gilmar Mendes teve um encontro com líderes da direita, né? Na verdade, o presidente do PL. Na realidade, o que você entende por esse encontro? Eles estão querendo negociar, estão tentando abrir uma porta, porque hoje o Alexandre de Moraes comparou as atitudes do governo dos Estados Unidos a golpismo na fala dele. O que você tem a dizer sobre isso, Silvio? Essa linguagem... Bom, é a linguagem que eles usam, né? É o lance do golpe, desinformação, fake news, né? Isso aí vem lá da política do governo Biden aqui nos Estados Unidos e realmente, nesse sentido, teve uma influência muito negativa para o consenso democrático brasileiro, né? Que afetou demais nas eleições, na última eleição, onde a gente, como o Renato mencionou, a gente teve um problema sério. Eu não sei aonde apontar, mas a gente não teve o sufrágio, né, daquela eleição. Você não sabe o que deu. Você não sabe o que eu aperto aqui no meu laptop, né, que no Brasil é mais conhecido como notebook, né, o que é a resposta lá do outro lado. Você não sabe qual tipo de combinação binária, né, está acontecendo. Você não tem um recibo. Para tudo na vida a gente tem um recibo, né? Você vai lá comprar ali e pedem, você quer nota fiscal paulista, né, que é uma fonte também muito interessante que o governo tem de reservar os seus dados, né? Você, brasileiro, não sabe a respeito disso, mas ele está coletando datas a seu respeito de consumo, o que você consome, aonde você consome. Você não entendeu ainda qual é o sistema, né? Então, é basicamente isso. Os Estados Unidos teve uma influência muito grande na última eleição. A gente, em termos de eleição, a gente não tem uma condição de poder comparar exatamente aquilo que foi digitado. A gente votou na época, o professor deve lembrar disso, né, em termos de história, o Renatão também, né? Na época da votação por pena, né? Era tudo na pena ali, né? Você tinha o povo totalmente não educado escolarmente, eu estou te falando, né? Não sabia ler, não sabia escrever. Vai votar em quem? Eu vou votar no professor Pilão. Aí o cara escrevia lá, Renato Ferreira. Você entendeu? É assim que votou, é esse tipo da caixinha mágica aí, ela é de primeira geração, não há uma menor condição, foi feito uma observação por parte dos militares lá atrás de que não tinha como fazer fazer um levantamento sobre as fragilidades, né,
por parte da urna em termos de corrompimento, né, do voto ou do sufrágio, e aí a gente teve isso lá atrás, mas que foi totalmente ignorado. Então, esse aceno por parte do Gilmar Mendes com o líder do PL, que é o Valdemar, não é isso? O nome dele é Valdemar. Na realidade, ele não tem conversa com a família do Bolsonaro. E o assunto básico foi levado nesse sentido, né, de tipo tentar ver o que dá para fazer, e a resposta do líder do PL foi exatamente aquilo que está na carta. Voltamos à carta novamente. Parem com a caça às bruxas. O que vocês estão fazendo é para ser parado agora. Senão a gente vai ter que fazer alguma coisa. E, ó, do que veio até o momento, é óbvio, né, que é muito triste ver uma personalidade, por mais de todos os desfeitos que essa persona tem feito aí na Suprema Corte Brasileira, mas é um carimbo para o mundo. Ah, esse papo de soberania, de democracia. Esse papo de democracia a gente já ouve há muito tempo por parte da esquerda. Eles contorceram o significado da palavra democracia. A gente tem democracia na Coreia do Norte. Na Rússia, a gente tem eleição também de 4 em 4 anos, não é isso? Né? Mas o Putin está lá há 30 anos, se não me engano. 30, quase 30. Você entendeu? Na China também tem democracia, tem eleição, né? Mas quem elege é a elite do partido, que é único. Lá não pode ter outro partido. Até tinha, né? Mas até tem, mas é uma coisinha assim só para dizer que tem. Você entendeu? Aqui nos Estados Unidos a gente tem mais de 200 partidos e você pode ser seu próprio partido. Eu posso chegar na cédula lá e votar em mim mesmo, sem problema nenhum. E aceito. Se minha mãe, minha avó, sabe, votar em mim, o vizinho votar em mim e der maioria, eu consigo ser eleito a prefeito da cidade, você entendeu? Isso é democracia, você entendeu? Então, democracia a gente tem em todos os lugares. E como o nosso descondenado sempre diz, a democracia é relativa. E no Brasil é mais relativa. Né? Então, é esse o pedido. Eu não sei se eles vão fazer isso. Eu não sei exatamente o que eles pretendem fazer. A única coisa que eu sei é a forma que o governo americano está fazendo, desculpa essa expressão baixa, eles primeiro deram uma carimbada no rato mor, você entendeu? Que é o que está atrapalhando mesmo o processo. Eles sabem que esse não é o líder. O líder está ali atrás, você entendeu? E deixou, né, os outros ratinhos, né, com uma saidinha de escape para ver qual vai ser a reação, o que eles vão fazer. Você entendeu? É essa a jogada americana. E eu não vejo uma outra oportunidade de que se tenha, colocar na palavra do que eles estão entendendo que tem que ser feito. Se rebaixar. Não, é negociar. Fala tanto de pragmatismo e soberania. Eu vou lembrar aqui, olha, a França, ela tem embargado os nossos pescados já há quantos anos? O professor deve falar para mim, deve saber. A gente tem os nossos pescados embargados na França, se não me engano, há uns 3 anos já tá esse embargo. A própria China tem o embargo. O embargo do frango. O embargo do frango na China também já vem de 2 ou 3 anos. Já com esse governo já tem embargo de frango. Quer dizer, não vai nada lá. Só um adendo para você. Pois não. Que a esquerda brasileira, a esquerda podre brasileira, chama os brasileiros de direito de lambe-botas, né, dos americanos. Mas o Lula é um lambe-botas aí do Macron. E a França, realmente, ela não compra, como também a União Europeia, não compra produtos brasileiros há muito tempo. Exato. A gente não importa nem para a União Europeia. Embargo de pescado, já há 3 anos, eu acho que é isso, embargo de pescado, e ninguém fala nada, você entendeu? Não, soberania, que soberania é essa? Né? Tivemos aí o problema do embargo dos fabricantes de, se não me engano, de charutos, né, do Nordeste da Bahia, que eles cortaram tudo, né, tiraram todos os subsídios e passaram, eu acho que para o Paraguai, alguma coisa assim. A falar em Paraguai, a Lupo, que é uma grande fabricante de roupas íntimas do interior de São Paulo, foi para o Paraguai. A gente teve na segunda-feira, estou falando de soberania, hein? Soberania! Uma importante fábrica de ração animal de Minas Gerais. Na segunda-feira, os funcionários chegaram lá, a porta estava fechada, os caras mudaram para o México.
para o México. Assim, não avisaram nada, porque se avisasse, ó, a gente vai fechar em 30 dias, aí vinha a Sociedade Protetora dos Sem Terra, o Sindicato de não sei, sabe? Os caras fecharam. E agora, acho que ontem, o professor pode me dizer, do amigo dele lá, do professor, do como é que chama? O Milton, né? Deixa eu ver o nome aqui, eu tinha guardado, Heisen, né, que é a refinaria de Santa Terezinha, é isso o nome lá, de Sertãozinho? Ela é uma refinaria desde 1936, ela fechou, gente, é isso, não é por causa do tarifaço, não. Já vem no processo de desestruturação industrial do Brasil por causa dessa despolítica, desse desgranhento. Aí você vai querer culpar o Laranjão? Pelo amor de Deus, é incompetência. Não é incompetência. O cara, ele é um analfabeto. Ele ainda está há 40 anos atrás. E eu não perdoo essas pessoas, inclusive aí amigos ou parceiros do professor, você entendeu? Inclusive eu meto mesmo, que doou 2 milhões de reais para a campanha do Descondenado. Você entendeu? Não desculpo não, porque eu fico possesso, porque no final das contas, essa desgrenhada dessa elite brasileira, eles vão usar os seus Patek Philippe, inclusive o Xandão. Ele pode ficar sem nada, ele já tem muito. E ele vai ter sempre ali um outro para poder viver a vida dele, não vai estar mais no sistema, não tem WhatsApp, ele nem precisa disso, ele não precisa pegar Uber, você entendeu? Ele vai fazer as coisas, ele só não vai viajar para o Brasil, para os Estados Unidos e para a Europa daqui a pouco, porque ele vai ser sancionado lá também, não vai poder viajar para lá, não vai poder visitar Paris, mas ele pode visitar a Disneylândia da China, o Caramba 4. Esse é o grande problema. Esse pessoal, eles vão sair com a sua grana, os totalitários estão tudo lá em Dubai, o pessoal lá da Al-Qaeda, o pessoal, tá tudo lá em Dubai, você entendeu? Ninguém é preso, está tudo lá com milhares de dólares, sabe? Eu estava vendo uma matéria agora, a filha do Yasser Arafat, lá da libertação da Palestina, ela tem uma fortuna de 8 bilhões de dólares, tudo doado por você, por mim, sabe? Pelas pessoas de bom coração. É esse o grande lance. E o que acontece? Quem é que vai tomar o sapão? Quem é que vai tomar, lá embaixo? Vai ser justamente a população brasileira. É isso aí, meu amigo. Professor, para a gente encerrar esse assunto doméstico, que eu quero também abordar, um que é mais ou menos doméstico e outro que é internacional, vai ter manifestação, como o Renato falou, em vários locais do Brasil. Você acha que essas manifestações, elas ainda podem ser consideradas um termômetro da opinião pública? Ou você acha que para a eleição não conta muito? Bom, antes disso, eu vou perguntar para o Silvio. Tá calminho agora, Silvio? O cara destempera falar e não para. Professor, não é. Que não dá. Que não dá para ser passivo. Eu não estou falando de mundo, não, professor. A coisa está acontecendo agora. Não é a idade histórica, é esse momento. Você tem que ter alguma reação de alguém. Professor, fale, professor. É hoje, mas de qualquer maneira, eu estou brincando com o Silvio, porque é de se indignar, não tem nem dúvida que é de se indignar, é isso mesmo, né? Mas não entendo não, que modifique alguma coisa, não. Você vai ter um monte de gente na rua, como nós tivemos em todas as outras manifestações. Aliás, nós tínhamos manifestações na Paulista que se enchia 10, 12 quadras e a USP dizia que tinha 1.500 pessoas, né? Então, você vai ter muito menos gente, porque vai ser espalhada, não vai ser concentrada. E como não será concentrado, teremos menos pessoas em cada uma delas, mas teremos bastante manifestação. Eu acredito que vai ter bastante manifestação pelo Brasil afora, mas não acredito que isso modifique nada, não. O que vai acontecer é que eles vão pegar e vão dizer que pode esperar. A mídia tradicional vai falar, olha, os antipatriotas estiveram na Avenida Paulista, os antipatriotas estiveram, e reforça a grande massa, que é a grande massa que vota hoje no Lula-petismo. Eu não entendo que isso vai modificar, por um motivo muito simples. Tudo que o Silvio falou, toda a indignação dele
é legítima, está perfeita, não tem nada, absolutamente nada de errado. Tudo que o Renatão falou também não tem nada de errado. Mas só que se você perguntar para as pessoas na rua o que é que muda para eles a partir da lei Magnitsky do Alexandre de Moraes, sabe o que ele vai responder? Nada. E sabe o que muda para ele? Nada. Vai continuar tendo a taxação onde tiver que ter sido, vai continuar tendo a inflação que tinha antes, vai continuar tendo o emprego ou o desemprego que tinha antes. Ah, mas vai mudar porque vai fechar, porque não... vai fechar alguns, não vai fechar outros, e a coisa vai andar da mesma forma. Eu estive professor, eu posso fazer uma perguntinha para o senhor? Pode, claro. Professor, claro, pois não. É o seguinte, pois não. E se não tivesse essas manifestações? Aí que nós estaríamos mesmo amarrados no capresto do Xandão e do Lula. Com certeza, não tem o que discutir. Eu não estou falando que elas não são boas, e nem é que a pergunta do Jefferson é que muda. Mudar não muda. Na minha opinião, não muda, tá? Claro que é importante porque você registra a indignação do povo, mas você tem manifestações expressivas contra Supremo, contra um monte dessas coisas que estão acontecendo hoje, que estão sendo mostradas hoje para o mundo, mas que nós já estamos vendo isso há pelo menos uns 4 anos aí, há pelo menos uns 4 anos, a partir de 2019, 2020. Mas agora o interesse aqui de fora é outro, viu, professor? O interesse aqui de fora é outro agora, sim, né? Antes a gente não tinha esse apelo, agora tem. Isso, está sendo mostrado para fora, isso sim, está sendo mostrado para fora. Eu entendo, inclusive, que o preço para mostrar para fora é um preço alto, tem que ser pago, mas é um preço alto, porque eu entendo o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal não vai modificar 1 milímetro. Ele vai continuar com os mesmos processos que tinha, todas as pessoas que estão presas vão continuar presas, os que não foram julgados ainda serão julgados da forma que antes seriam, e um pouco mais severamente, que é a retaliação em função do que aconteceu. Eu não entendo que isso vai fazer mudança. Eu falei para os nossos amigos aqui, há 15 dias atrás, que o grande problema da carta do Trump 3 semanas, na verdade, né? O grande problema da carta do Trump é exatamente ele ter citado o Bolsonaro. Nós que estamos aqui entendemos que o Bolsonaro é apenas um exemplo do fato. Estou falando assim, pega o Bolsonaro, o sujeito não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Mas, na verdade, você está falando do brasileiro como um todo. Ele só citou o Bolsonaro como exemplo. E esse foi um exemplo muito ruim para a direita brasileira. Você pega a direita brasileira hoje... Não, tem todo direito, eu só estou fazendo a minha leitura, a tua é outra, não tenho nenhum problema com isso. Mas ainda estamos num país democrático, né, professor? Claro, pelo menos nesse programa, sim, né? Mas você pega a direita brasileira hoje, ela está dividida, está muito mais dividida do que estava. Você pega, por exemplo, hoje você tem Nicolas brigando com Eduardo Bolsonaro, você tem um monte de gente brigando em função do que está acontecendo, que não tinha antes, estava muito mais junto, muito mais agrupado. Vai se reagrupar? Provavelmente sim, mas para esse momento específico, eu entendo que não foi bom, não. É um preço caro, que tem que ser pago, porque se não se pagar esse preço não vai mudar nunca, mas que para esse momento específico é um problema, entendo sim que é um problema. Renato Ferreira, vou fazer uma pergunta para você. O professor citou aí um exemplo, né, do Nicolas e do Eduardo. Na verdade, o Eduardo Bolsonaro que está cobrando uma postura do Nicolas mais ativa, mais de gratidão. E quero fazer uma pergunta para você, Renato, você que observa muito a direita aqui no Brasil. Você acha que é viável hoje ir até o final apoiando a candidatura do Bolsonaro, ou você acha que deveria se buscar alternativas? Porque é bem claro que o Eduardo Bolsonaro está cobrando um reconhecimento de todos os políticos da direita. Ele quer manter o espólio político eleitoral sob o comando da família. O que você acha disso? Olha, Jefferson, o grande mineiro, meu conterrâneo, Magalhães Pinto, já dizia que política é como nuvem, né? Estou vendo aqui um céu bonito em Sarapuí. Você olha agora, a nuvem está ali. Se tirou o olho, olhou de novo, a nuvem já mudou. Então, política ela é dinâmica, não só no Brasil, no mundo inteiro. As discussões políticas, elas são naturais, né, dentro de qualquer linha,
de qualquer partido, de qualquer união de partidos, eu vejo como naturalidade também. Tem uns que exacerbam, né? Eles vão muito além. Dividir não é bom. A direita agora, dividir, ela só vai dar mais vantagem para a esquerda. Mas, do outro lado, eu vejo um Lula temeroso. O Lula não sai nas ruas. O Lula veio aqui, foi na cidade de Osasco, falando... Renato, ele não precisa sair na rua. A política dele não é essa. A política dele está amarrada com as questões de políticas sociais, está amarrada com a questão das mídias televisivas, e então ele não precisa chegar próximo do povo, ele não precisa fazer discurso. Esses discursos que a gente via antigamente, hoje eles valem muito pouco. A gente coloca 10 quadras de Avenida Paulista que não vale 5 minutos de Jornal Nacional. Os 5 minutos do Jornal Nacional, ele fala para cerca de 50 milhões de pessoas que o que está sendo feito está bom. E lá você tem lá 10 mil pessoas e eles falam meio minuto que tinha 1.500 pessoas. Então, não é mais essa a questão. É isso que eu entendo, tá? Eu já penso diferente, porque justamente eu também não acho que vai vencer aqueles que fazem políticas como há 30 anos. Aqueles grandes comícios do Brizola, de Maluf, de Mário Covas, de 80, 100 mil pessoas. Não existe mais isso. Mas as manifestações públicas, o grande Ulisses Guimarães já avisava. Cuidado com a voz rouca das ruas. Ouça, né? Ouça o povo. Eles estão nas ruas, queira ou não, porque o próprio esquerdista grande, não sei se foi o Zé Dirceu, se eu não me engano, acho que foi um outro mais ativo na atualidade, que disse, foi o atual presidente do PT, o ex-prefeito de Araraquara, ele que disse que o PT perdeu as ruas. Meu amigo, ele perdeu as ruas. Tudo bem, o Jornal Nacional é forte ainda? É forte, porque a Globo pegou o império dela e está usando isso ainda. É forte. Mas, ô Pilão, peraí, e a internet? E a internet que está nos ônibus? Não tem televisão de 30 polegadas com a pessoa dentro dos ônibus, nem dentro do carro de aplicativo. É a internet que nós estamos usando agora, no telefone. Esse é muito mais forte. Aquilo que eu falei. Eu desconfio totalmente do sistema eleitoral brasileiro. Tem que ter o voto impresso. Mas, meu amigo, chega um momento que não adianta. A pressão das ruas é muito forte, ela vai aumentar e eu duvido que a esquerda coloque mais gente do que a direita. Você está entendendo? O Jornal Nacional vai menosprezar, falar que tinha 6 mil pessoas, tudo bem, deixa eles dizer. Mas acontece o seguinte, interessa a pessoa que vai estar lá e o que isso vai ser republicado nas redes sociais. Nas redes sociais. Tudo bem, por isso que eles trazem até uma pessoa da China para controlar a rede social no Brasil. É a democracia que o Lula quer aqui. Traga um especialista em rede social da China para controlar aqui. A Janja também pediu isso. Só que vai ser um pouco difícil ainda eles fazerem isso, entendeu? Então as redes sociais hoje, o Jornal Nacional, repito, tem muita força? Tem. Mas as mentiras deles estão sendo motivos de meme nas redes sociais. Tá entendendo? Então, eu quero ver muito com cuidado como vão ser essas manifestações agora de domingo, porque isso aí, queira ou não, é um termômetro, e é um termômetro para o mundo, queira ou não. Eu não sei quantos deputados tem a União Europeia, mas cerca de 16 já estão pedindo punição para o Alexandre de Moraes também, caçar o visto dele, se eu não me engano. Isso aí antes não tinha. Não tinha nada, os caras estavam deitando e rolando, que antes teve um jantar na casa do Xandão em São Paulo, inclusive com o Mota e o Alcolumbre, tirando sarro do Eduardo Bolsonaro, que era um bananinha. Eles ignoravam o Bolsonaro antes de 2018, o cara foi eleito presidente. Eles ignoraram e ignoram agora o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, é Paulo mesmo, né? O neto do João Figueiredo. Paulo Figueiredo, exato. Ignorando os caras têm acesso à Casa Branca, que a embaixadora do Brasil não tem. Deixa eles irem ignorando que o povo está vendo isso, gente. Eles estão tentando calar os bolsonaristas. Eles podem prender, e digo mais, até provocar até uma morte do Bolsonaro.
Mas isso não cala já o movimento que está aceso no Brasil, a não ser, claro, por vias legais, eles elegerem as pessoas como a Venezuela faz, né? Mas eu acho que o Brasil ainda não é a Venezuela, tá entendendo? Tanto é que é a primeira vez que um ministro da Suprema Corte do Brasil sofre sanção da Magnitsky, né? Uma lei que é feita aí para terroristas. O Maduro viu que o Maduro viu que o Trump taxou o Brasil, meteu taxa também no Brasil. Também. Respeito internacional está excelente. Gente, faltam 8 minutos para a gente terminar o nosso programa, 7 minutos para a gente terminar o nosso programa. Eu quero fazer um bate-bola, tá? Então eu quero que vocês respondam rapidinho, porque são 3 perguntas sobre assuntos que também repercutiram essa semana. Prisão de Carla Zambelli, ela vai ser extraditada ou vai responder processo na Itália? Silvio Braunar. Ela vai responder processo na Itália, ainda mais depois desse carimbão na testa do nosso excelentíssimo, você entendeu? Esse carimbão de violência aos direitos humanos, né? Então, já porque a Lei Magnitsky é basicamente nesse sentido, ao violador dos direitos humanos, ele foi condenado. Então, isso aí vai pesar bastante, e obviamente que a Itália é um país sério em termos de justiça, né, tendo à vista que a gente já teve problemas em termos de repatriação de condenados, inclusive recentemente, né, um traficante de drogas e essas coisas todas. Então a justiça italiana vai olhar com muito carinho, você entendeu, a respeito das acusações que pese contra ela. São acusações sérias, não é só de perseguição política, mas tem essa tonalidade de perseguição política. Eu acredito que vai ser que nem aquele caso daquele brasileiro que foi repatriado aí, eu esqueci, foi lá nos anos 2000, eu não vou lembrar o nome dele, né? E levou 3 anos para ele ser... levou 3 anos, né? O cara do banco, né? Eu acho que era do banco, que usou o passaporte do irmão. Exato. Então, não vou lembrar também. Mas o caso dele era crime mesmo. Ele usou o passaporte do irmão, que era o passaporte italiano, em vez de usar o dele, né? Então ele foi... Salvatore, alguma coisa o nome dele? Salvatore, alguma coisa nesse sentido. Exato. Salvatore Cacciola, acho que era esse o nome. Exato. Levou 3 anos. 3 anos. Então vai ser nesse processo, se houver o caso, porque ela é cidadã italiana, então vai ter que se olhar como... Não vai ser bate-pronto, essas coisas. Renato Ferreira, na sua opinião, a Zambelli vai ser deportada ou vai se responder por lá? Não, ela vai responder como cidadã italiana, vai responder lá na Itália. Professor, ela vem extraditada ou responde lá? Eu acho que responde lá. Mas não é por outros motivos que não seja Henrique Pisolato que foi extraditado. Tá. Não é que não é o mesmo motivo do Pisolato, é essa a questão, né? O Pisolato estava condenado em todas as instâncias, não sei o quê, e por peculato, né? Mas levou 3 anos, né? 3 anos. Sim, por peculato, por questão de roubo mesmo, né? De furto. Agora... Mas ela deve ser extraditada, ela só deve ser extraditada se for mais ou menos nesse prazo do Henrique Pisolato, não diferente. Agora, rapidinho agora. Segunda pergunta, vou começar pelo professor, ordem inversa. Professor, faixa de Gaza, como é que você avalia a situação atual? Recentemente, fotos e imagens de crianças subnutridas têm chamado a atenção. Você acha que está na hora do Netanyahu abrir um pouco a faixa de Gaza ou ele tem que ir até os finalmente lá? Eu acho que é um flagelo, Jefferson. Não existe um ser humano que olhe para aquilo e que não ache que isso é um flagelo. É só se olhar, né? Agora, não tem dúvida que tudo isso tem por detrás uma questão muito grave de terrorismo. E é uma decisão muito difícil, porque se você abrir, eles se reestruturam. Se você não abrir, a gente continua vendo isso que a gente está vendo. Eu entendo que deveria ser feita uma força-tarefa
com norte-americanos e europeus para encontrar um jeito de fazer entrar alimentação, remédios, esse tipo de coisa, toda ajuda humanitária que eles chamam, né? Mas de maneira mais séria, sem que isso passe pelo Hamas. Que é o que o Netanyahu está tentando fazer, só que ele está um conta-gotas muito pequeno. Isso não vai resolver. É uma tristeza ver o que está acontecendo, mas tem motivo. O motivo existe, é terrorismo. E você combate terrorismo tentando destruí-lo, não tem uma outra forma de fazê-lo. Renato. Olha, é o seguinte, ali é uma questão milenar, né, de mil anos, né, de convivência, de conflitos daquele povo, e é o seguinte, é uma questão realmente de terrorismo, porque se você perguntar para o Hamas, o Irã, o Hezbollah, eles não querem a existência de Israel. Então não adianta nem falar como a ONU já está defendendo e outros países já estão reconhecendo o Estado da Palestina, porque é o seguinte, esses terroristas, eles não querem saber, eles querem saber do Estado da Palestina, mas querem o fim do Estado de Israel. E aí não vai acontecer, né? É um flagelo realmente, é muito triste o que está acontecendo, mas por culpa dos terroristas. Porque o Hamas ali, eles usam os conterrâneos dele, muitas vezes para não deixar as ajudas chegarem, os alimentos chegarem, entendeu? Então é uma questão ali de terrorismo, e a gente sabe de onde vem o terrorismo. Porque como começou essa guerra? Israel estava lá numa boa, né, num dia de festa religiosa de Israel, quando o Hamas invadiu covardemente, matando e estuprando mais de 1.000 pessoas. Terrível, né? Terrível aquilo que aconteceu. Então, é muito sério o que aconteceu ali, e a gente espera que realmente chegue a um consenso, mas depende muito mais dos terroristas, que eles não abrem mão disso, do que de Israel ou de pessoas que pensam diferente deles. Silvio Brown, rapidinho. Vou dizer o quê? O Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, estava onde essa semana? Estava lá tentando fazer a negociação com o governo americano a respeito das tarifas? Não, estava em Nova York dando aí o seu aval para o nascimento e a certificação do Estado palestino. A imprensa brasileira não mostra, as mídias daí do Brasil não mostra, mas o que a gente tem aqui de informação, que é mostrado pela televisão americana, inclusive pelo lado, o espectro mais à esquerda, é da quantidade de caminhões, todos paralisados na entrada da faixa de Gaza, né, pelas duas fronteiras, tanto a fronteira do Egito quanto a fronteira de cima, que é por parte da Cisjordânia, né, toda a entrada, ela está ali bloqueada e com os seus estoques de farinha, tudo apodrecendo no meio do deserto, né, que é muita comida, e aí a gente tendo a ONU se negando a fazer o trabalho dela. E também o próprio grupo terrorista do Hamas matando a sua própria população. E o que mais tem divulgado é sobre essas crianças esfarrapadas, mortas de fome, a população. O que aí não mostra, aqui mostra, são as montagens de estúdio, pessoal com essas crianças sendo maquiadas, todas destroçadas, e depois eles mostram aqui quem é que está carregando para cada setor para serem filmadas, eles fazendo a propaganda para poder, é o que eles mais fazem de melhor, é esparramar para o mundo uma falsa ideia de starving, de matança de fome, né, dessa população de crianças e da própria população da faixa de Gaza e dos palestinos da faixa de Gaza. Mas não mostram que a própria população está morrendo tentando pegar comida que está na posse. Elas são raptadas, são roubadas por parte dos terroristas do Hamas, e aí são vendidas dentro da faixa de Gaza produtos, você entendeu? Por 3, 4 vezes pelo preço que se vale de mercado, inclusive com a faixa designando que é produto doado proibido à venda. Você encontra muitas imagens dentro da faixa de Gaza. Aqui a própria mídia ela mostra o tempo inteiro que isso é uma propaganda enganosa por parte desse grupo terrorista do Hamas. Estouramos nosso tempo, agora tem que responder, não pode ir devagar, tem que escolher a resposta. O Macron tem mais medo de quem? Do Donald Trump ou da Brigitte Macron?
Perguntar para o Bolsonaro. E aí, Silvio, responda. Eu acho que ele tem mais a Brigitte. Ou do E Brigitte. você, Renato? Eu acho que ele tem mais medo dela, viu? E você, professor? É isso, né? É isso. Gente, estamos terminando nosso programa. Silvio, obrigado. Brigadão, gente, pela oportunidade. Desculpa aí, eu me exalto mesmo, eu fico indignado, porque todos os dias aqui eu saio de manhã, eu levo meu filho na estação de trem, não tem um trombadinha, você não se sente ameaçado, pelo contrário, você entendeu? Você é uma coisa absurda. No trânsito também, você transita, se tem uma tranquilidade, e eu queria muito que a população brasileira pudesse sentir isso de novo, porque a gente já teve essa tranquilidade em país livre, democrático, sem temer. Bandido tanto do colarinho branco quanto os bandidos da própria sociedade. Obrigado, Renato, gente. Obrigado, hein? Olá, Jefferson, Pilão, Silvio e amigos do Brasil e de Portugal. Foi muito bom novamente participar desse programa X da Questão com vocês. Espero poder participar mais vezes, né? Aí a partir da semana que vem, quem sabe, nos próximos meses, participar mais vezes com você aqui, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é falar e comentar sobre política, economia, esporte, e até porque o meu São Paulo está voltando aí com tudo, tá? Abraço, até a próxima. Professor. Eu acho que ele estava indo tão bem, ô Jefferson. Tava, né? Tava. Ele tava indo bem. Ô Jefferson, sempre um prazer aqui fazer o nosso X da Questão. Os nossos amigos de Portugal devem ficar perguntando como é que esses caras conseguem falar tanto sem respirar. Mas a verdade é que a indignação é grande. Eu acho que o que pode dar uma reforçada nesse processo aí é se a gente conseguisse fazer com que o Tagliaferro falasse. Porque tem muita coisa que ele tem para mostrar, muito documento que ele tem para mostrar. Aí eu entendo que pode ser que mude alguma coisa. Da forma como está hoje, vai continuar como está. Tá? Vai mudar. Mas foi um prazer enorme. Maravilha. Prazer enorme. Um abraço para toda a nossa audiência. Tchau, tchau. E é isso aí, gente. Semana que vem estamos de volta. Continue conectado conosco.